Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 2053, pregado na noite de quinta-feira, 23 de agosto de 1888, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a Ti, porque Tu me respondes. Salmo 86, 6 e 7. Quando estava lendo este Salmo 86, lembrei a vocês que o título dele é Uma Oração de Davi. Está corretamente nomeado como uma oração, pois é especialmente preenchido com súplicas. Há outros 4 salmos que são chamados pelo nome tefila, ou oração, mas este merece ser distinguido dos demais e conhecido como a oração de Davi, assim como o Salmo 90 é conhecido como a oração de Moisés. Tem o sabor de Davi, o homem de sinceridade, de ardor, de provações, de falhas e de grande coração. Clama, soluça e confia por todos os versículos deste salmo. Note uma coisa sobre esta notável oração de Davi. Ela é quase totalmente desprovida de poesia. Os homens usam expressões grandiosas, estudadas, arrebatadas e poéticas em seus louvores, e fazem bem. Que Deus seja louvado com os pensamentos mais nobres, assim como com a música mais encantadora. Mas quando o homem chega à oração, e essa oração vem das profundezas da tristeza, ele não tem tempo ou pensamento para a poesia. Ele vai direto ao ponto e clama a Deus com simplicidade absoluta. Você notará que em orações felizes, em tempos de alegria, os homens usam símiles, metáforas, tropos, símbolos e coisas semelhantes. Mas quando se trata de lutar com Deus em tempos de agonia, não há beleza na fala. Parábolas e prosa são deixadas de lado. A linguagem do homem está em saco de pano e cinzas. Ou, melhor ainda, está despida para a luta, cada palavra supérflua sendo posta de lado. Então ouve-se o clamor: não te deixarei ir, se não me abençoares. Isso não é poesia, mas é muito melhor. Ao longo deste salmo, Davi é um homem direto, falando com Deus com a mais sincera seriedade. Ele agarrou o anjo da aliança e não o deixará ir. Os homens não podem se preocupar em onde colocar os pés de forma elegante quando estão lutando. Eles fazem o melhor que podem para se manter firmes e lançar seu antagonista ao chão. Em um salmo de oração como este, não há estudo de linguagem, é o derramar do coração como o coração transborda, a expressão dos desejos à medida que eles emergem das profundezas da alma, sem nenhuma preocupação com a forma da expressão. Isso deve servir como uma dica para você quando orar. Não se preocupe em como organizar suas palavras ao vir diante do Senhor. Deixe que a expressão surja naturalmente da ocasião, pois será dado a você, naquela mesma hora, o que dizer. Quando seu coração for um geyser fervente, deixe-o jorrar em colunas de oração. O transbordar da alma é a melhor oração do mundo. Orações que são indistintas, inarmônicas, quebradas, feitas de suspiros e gritos e umedecidas com lágrimas. Essas são as orações que prevalecem nos céus. Orações que você não consegue articular, súplicas grandes demais para serem pronunciadas. Orações que tropeçam nas palavras e as esmagam. Essas são as melhores orações que Deus ouve. Então você diz, querido amigo, que não consegue orar, que está tão angustiado que não consegue falar. Bem, então copie os mendigos nas ruas. Eles não devem pedir esmola, pois isso é contra a lei. Mas o homem se senta, escreve em um cartaz: estou morrendo de fome. E ele parece tão branco como o lençol. Que imagem de miséria! Ele não está pedindo esmola, mas o dinheiro vai caindo no velho chapéu. Assim, quando você não consegue orar, acredito que sua exibição silenciosa de total incapacidade é o melhor tipo de oração.
A bênção vem quando nos sentamos diante do Senhor e em total aflição expomos nossa necessidade espiritual. Não vou me alongar mais sobre esse assunto, mas mostrarei simplesmente a natureza da oração de Davi. Há duas coisas que Davi deve ter quando ora. Duas grandes coisas pelas quais ele se esforça com todo o seu coração. A primeira é a comunhão pessoal com Deus. Leia o versículo 6. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. Em segundo lugar, ele deve ter respostas pessoais de Deus. Ele não está contente em orar sem que a oração tenha algum resultado prático. Assim, o versículo 7 diz: no dia da minha angústia, clamo a ti, porque tu me respondes. Primeiro, então, Davi, em sua oração, buscava, acima de tudo, ter comunhão pessoal com Deus. Para mim, essa é exatamente a diferença entre a oração antes da conversão e a oração depois dela. Muitas vezes explico isso quando estou conversando com inquiridores que foram criados religiosamente. Este é o tipo de diálogo que ocorre. Você costumava orar, não é? Sim, Senhor. Eu não poderia dormir se não dissesse minhas orações. Havia alguma diferença entre aquele tipo de oração e o que você agora pratica? A resposta geralmente é: bem, Senhor, agora não chamo aquilo de oração. Eu costumava dizer algumas boas palavras que me ensinaram, mas não as dizia para ninguém. Agora falo com Deus e tenho a sensação de que Ele está ouvindo o que digo, que Ele está presente comigo no meu quarto. É a realização dessa segunda pessoa como realmente presente, a consciência da presença divina que torna a oração real. De que adianta realizar uma forma de oração? Pode haver algum poder em uma série de frases? Se você não está falando com Deus, o que está fazendo? Eu diria que uma oração repetida de trás para frente faria tanto bem quanto uma recitada normalmente, se não for falada com Deus. Já ouvimos falar de pessoas que, mesmo depois de adultas, continuam a repetir a oração que sua mãe lhes ensinou, pedindo a Deus que abençoe seu pai e sua mãe, mesmo que eles já tenham até morrido há 20 anos. Muitos não chegam a tanto, mas apesar disso, também apenas repetem as orações que ouvem outros fazendo. Todos os tipos de absurdos, sem dúvida, surgiram da repetição contínua e desatenta de meras palavras. Não estou criticando o uso de uma forma de oração, se você sente que pode orar com ela, mas o ponto é que você deve estar falando com Deus e deve ter comunhão pessoal com o invisível, ou, caso contrário, não há absolutamente nada em sua oração, seja ela composta no momento ou recitada de memória. Observe bem que Davi, enquanto buscava tratar com Deus e se aproximar dele no ato da oração, não era presunçosamente ousado. Ele percebe a condescendência de tal comunhão da parte de Deus. Isso pode ser visto no Salmo. Se você tem o Salmo aberto diante de si, gentilmente comece com a primeira linha: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me. Como se ele dissesse: tu és tão exaltado que, a menos que te inclines, e te inclines muito, não podes te comunicar comigo. Mas, Senhor, faz isso. Inclina o teu ouvido, do teu trono elevado, mais alto do que as asas dos anjos podem alcançar. Inclina-te e ouve-me, pobre, fraco como sou. Isso é o que devemos ter para uma verdadeira oração. Nossa oração deve subir até aquele grande ouvido que ouve as sinfonias dos perfeitos e os aleluias dos querubins e serafins. Não há algo muito maravilhoso nisso, que nós, que somos insignificantes e indignos, possamos falar com aquele que fez as estrelas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. No entanto, esta é a essência da oração: elevar-se em fraqueza humana para falar com a onipotência divina. Na insignificância, lidar com a suficiência total. Você não pode ousar isso sem o mediador, Cristo. Mas com o mediador, que maravilhosa comunhão o pó da terra é permitido desfrutar com Deus infinito. Que condescendência há em um pecador comungar com Deus 3 vezes santo. Busque essa comunhão. Nada pode superá-la. Ao continuar lendo este salmo, você notará que Davi, para obter esse alto privilégio, apela à sua necessidade dele. Ele clama: eu sou pobre e necessitado. Como quem diz: Senhor, vem até mim, permita-me ter comunhão pessoal contigo, pois nada mais me servirá. Sou tão pobre que só tu podes me enriquecer. Sou tão fraco que só tu podes me sustentar.
Tu me fizeste, Senhor, não abandones a obra das tuas próprias mãos. Eu, teu filho, estou cheio de necessidades, que só tu podes suprir. Ó, trata comigo com grande compaixão. Sua súplica, na prática, é: não escondas de mim tua face. Meu caso é urgente e a graça me traz. Agora, não é isso muito encorajador que sua reivindicação diante de Deus esteja em sua necessidade? Você não pode dizer a Deus: Senhor, olha para mim e tem comunhão comigo, pois sou alguém importante. Mas pode dizer: Senhor, tem comunhão comigo, pois sou ninguém. Você não pode clamar: Senhor, ajuda-me, pois posso fazer muito. Mas pode clamar: Senhor, ajuda-me, pois não posso fazer nada. Sua necessidade é o seu argumento mais poderoso diante de Deus. Quando você deseja orar uma oração que consista em comunhão com Deus, é grande condescendência da parte dele se aproximar de você, mas ele se inclinará à sua necessidade e virá até você, porque sua miséria precisa de sua presença. Deus não se inclinará ao seu orgulho, mas ele inclinará seu ouvido à sua tristeza. Se você erguer um clamor por mérito, ele voltará as costas para você. Mas se você vier até ele com um clamor de necessidade, que é meramente a reivindicação de um mendigo pedindo esmolas, um apelo à caridade do amor soberano de Deus, então ele se voltará e ouvirá sua oração. Venha, meu coração, você não está encorajado a se aproximar de Deus, vendo que ele tem respeito à sua condição humilde e compaixão por suas tristezas? Continue lendo, e você verá que Davi, para alcançar a comunhão com Deus, também apela à sua consagração pessoal. Guarda a minha alma, pois sou piedoso. Entendo que isso significa que ele pertence a Deus, que ele é consagrado e dedicado ao serviço divino. O sacerdote não deve manusear a taça dourada. O sacerdote não deve entrar no lugar santo. E Deus, portanto, não deveria vir e tratar com um homem que é dedicado ao seu uso e separado para o seu serviço. Meus queridos irmãos e irmãs, podem vocês dizer hoje à noite que vivem para Deus? Vocês reconhecem que não são de si mesmos, mas que foram comprados por um preço? Bem, há um argumento forte nisso. Uma razão pela qual o Senhor Deus deve vir e segurar você e se vincular a você. Você é um vaso do seu santuário, é um instrumento do seu serviço divino, é consagrado para a sua honra e pode esperar, portanto, que ele toque você com sua mão, o empregue em seu trabalho e se identifique com você em suas circunstâncias e necessidades. Além disso, Davi, ansioso por usar todos os argumentos, apela à sua confiança. Salva o teu servo que em ti confia. Esta é uma súplica vencedora. Senhor, minha única confiança está em ti. Venha até mim então e justifica a confiança que tu mesmo inspiraste. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas quando Deus nos deu fé, podemos ter certeza de que agradamos a Ele. E se o agradamos, como Enoque que o agradou, andaremos com Ele. Você pode esperar em oração encontrar Deus se aproximando de você, se de fato está confiando nele como o único fundamento de sua confiança. Irmãos, vocês têm certeza de que confiam em Deus? Vocês respondem sim. Então, deixem-me dizer a vocês que terão uma recompensa. E essa recompensa provavelmente será que aprenderão a confiar mais nele. Para que vocês subam a uma fé maior, provavelmente sofrerão maiores tribulações do que conheceram até agora. A recompensa do serviço é mais serviço. Um bom soldado que lutou em muitas batalhas e venceu muitas vitórias será enviado para as guerras da próxima vez que o exército do seu mestre precisar de um capitão. Você, que já confiou, terá a sua fé ainda mais provada para que possa glorificar a Deus e, assim, alcançar uma fé maior. Vocês não veem que a fé consiste, em grande parte, na percepção de que Deus é por você e de que Deus está próximo? E se você de fato percebe Deus quando se ajoelha em oração, pode esperar ter doce comunhão com Ele. Muitos anos atrás, confiei em Deus em muitas coisas e encontrei-o fiel. Mas recentemente, tive que dar um passo adiante e confiar somente nele, a revelia de todas as aparências. Fui chamado quase literalmente a ficar sozinho na luta contra o erro. E nisso, tomei claramente um lugar mais próximo em oração com o Deus a quem sirvo em meu espírito. É muito bom confiar em Deus quando você tem outros apoios,
mas é melhor ainda confiar nele quando todos os apoios são derrubados. Confiar unicamente no braço nu de Deus é uma dependência gloriosa, e aquele que uma vez o fez não pode pensar em voltar a confiar nos homens novamente. Não, diz ele, eu confiei em vocês uma vez e vocês me falharam. Eu estive comigo e confiei em Deus através de vocês, mas agora que vocês se afastaram de mim, confiarei somente em Deus sem vocês, mesmo que vocês voltem para o homem que abandonaram. A confiança no Senhor cria uma gloriosa independência do homem. Verdadeiramente é certo, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Mas é igualmente certo, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Parte dessa bem-aventurança será encontrada na comunhão que tal homem desfruta com Deus sempre que se aproxima dele em oração. Seguindo ainda a mesma linha, observe que Davi pede pela presença de Deus porque ele é servo de Deus. Ele diz aqui, salva o teu servo. Um servo tem a liberdade de consultar a vontade de seu mestre, e ele está justificado em pedir para ver o seu senhor. Se ele está empregado no serviço de seu mestre, ele diz, eu preciso de ordens. Desejo contar a meu mestre as minhas dificuldades e buscar dele o suprimento das necessidades que seu serviço trará sobre mim. Sentimos que ele tem um pedido bom o suficiente quando apresenta esta súplica. Da mesma forma, se você pode sentir honestamente que está gastando sua força no serviço do Senhor, também pode esperar que, ao se aproximar dele em oração, seu mestre fale com você como seu servo, e aquele que o enviou comungará com você. Davi apresenta ainda outro motivo pelo qual deveria ver Deus naquele momento, a saber, que ele estava sempre em oração. Clamo a ti diariamente. O Senhor ouvirá a sua oração, meu querido ouvinte, esta noite, mesmo que você nunca tenha orado antes. Estou certo disso. Mas estou ainda mais certo de que, se você já tem o hábito da oração, não é possível que o Pai das Misericórdias deixe de ouvi-lo. Ah, as doces delícias da constância na oração. O hábito da oração é encantador, mas o espírito de oração é celestial. Esteja sempre orando. Isso é possível? Alguns experimentaram isso, até que todos os compromissos do dia ficaram impregnados de oração. Que Deus nos conduza a cada um a essa condição. Então, não precisaremos apenas esperar que Ele tenha comunhão conosco, pois já estaremos desfrutando de Sua presença e de Sua comunhão. Benditos somos quando a oração nos envolve como uma atmosfera. Então estamos vivendo na presença de Deus, estamos continuamente conversando com Ele. Que tal seja nossa sorte, que possamos subir ao topo do monte da comunhão e nunca descer dele. Davi também diz ao Senhor que, quando não podia alcançar a proximidade que desejava, ainda assim lutava e se esforçava por ela. Não é esse o significado da expressão alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma? Como se dissesse, Senhor, quando não consigo subir o monte da comunhão, esforço-me para fazê-lo. Se não consigo entrar em tua presença, anseio até conseguir. Devemos ou estar regozijando-nos no Senhor ou lamentando e clamando até conseguirmos. Peça a Deus que o torne miserável, a menos que sua presença consciente o faça feliz. A menos que seu amor seja derramado em seu coração para ser o começo do céu, que você lamente sua ausência como um verdadeiro inferno para sua alma. Muitas vezes oro, faz meu coração se alegrar ou doer. Resolve cada dúvida para mim, Senhor. Se não está quebrado, quebra e cura se estiver. Queremos uma das duas coisas, ou comungar com Deus, ou suspirar e clamar até conseguirmos. Devemos ter fome e sede de justiça se ainda não formos preenchidos. Estar contente sem comunhão com Deus seria uma condição terrível, de fato. Agora, quando os clamores diários de um homem e seus esforços internos são em direção a Deus, ele certamente pode esperar que Deus, em oração, tenha comunhão com ele. Mas, novamente, digo, não parece extraordinário que você e eu, pessoas insignificantes, que não temos qualquer direito sobre o grande Criador do universo, ainda assim sejamos permitidos a entrar em seus átrios, sim, até mesmo a entrar em sua presença, através de Cristo Jesus, e falar com Ele como um homem fala com seu amigo? Não pense
que Abraão, quando estava diante do Senhor e argumentava com ele como um homem faz com o outro, foi singularmente favorecido acima do restante da família eleita. Foi um grande favor, não posso lhes dizer quão grande, mas tal honra tem todos os santos. Há ocasiões para todo o seu povo em que o Senhor os aproxima muito e fala com eles, e eles com ele, quando sua presença é tão real para eles quanto o ar que os rodeia, e eles se alegram tanto nisso quanto na presença de um pai, esposa, filho ou amigo. Ainda assim, Davi, consciente do grande privilégio que buscava, não estava contente sem apresentar o principal argumento de todos. Ele apela à grande bondade do Senhor. Leia no versículo 5, pois tu, Senhor, és bom. Como se dissesse, se tu não fosses bom, jamais me ouvirias. Sou, por assim dizer, um inseto nocivo que um homem esmagaria muito antes de falar com ele. E ainda assim, tu és tão bom, meu Deus, que, em vez de pisares em mim, tu me ergues e falas comigo. Quem pensaria que um anjo falaria com uma formiga? Isso não seria nada. Aqui está Jeová falando com uma criatura que é esmagada antes da mariposa. O segredo do Senhor está com os que o temem, e Ele lhes mostrará sua aliança. Ele permite que uma criatura indigna derrame seu coração diante dele, e ele inclina seu ouvido e ouve tão atentamente como se não houvesse outra voz no céu para comandar seu pensamento. Ele dá toda a sua atenção ao fraco clamor de um indigno. Tal fato surpreendente não poderia acontecer a menos que estivesse escrito, pois tu, Senhor, és bom. Mas além disso, há pecado em nós. Posso entender o grande Deus ignorando nossa pequenez e se inclinando a ela, mas para o Deus Santo não ser impedido por nossa pecaminosidade, isso é um milagre ainda maior. Mas então, o versículo diz que Ele é pronto para perdoar. Assim, quando alguns de nós pensamos no que fomos, devemos ser afogados em espanto por sermos permitidos a comungar com Deus. Ali está um homem que um dia blasfemou terrivelmente, e agora Deus ouve sua voz em oração. Outro era transgressor do dia do Senhor, negligente da palavra de Deus, desprezador de toda coisa santa e pura, e ainda assim agora ele é permitido a entrar em íntima amizade com o Altíssimo. Não é muito maravilhoso? Lembrem-se, ninguém jamais lavou os pés de Cristo, exceto uma mulher que era uma pecadora. Nosso Senhor seleciona aqueles que foram os maiores pecadores para entrarem na comunhão mais íntima com Ele. Pode ser que Ele tenha levantado aqui uma irmã que antes foi uma tentadora de outros para se tornar uma intercessora poderosa em oração pela salvação de outros. Pode ser que algum irmão aqui que antes foi, mas ele se envergonha de lembrar o que foi, tenha se tornado agora poderoso na súplica e, como Elias, possa abrir ou fechar as janelas do céu. A estranheza da graça onipotente. Que o nome de Deus seja magnificado para sempre e sempre. Assim, ampliei o primeiro pensamento, que em oração é vital para nós realmente falarmos com Deus. Antes de deixar esse ponto, quero fazer uma pergunta. Vocês, meus queridos ouvintes, oram de modo a falar com Deus? Se não, o que isso significa? Se apenas repetem boas palavras, qual é o uso disso? Você pode muito bem subir em uma colina e falar para a lua, como ajoelhar-se e recitar rapidamente a oração do Senhor, e depois pensar que orou. Digo-lhe, seria melhor fazer a primeira do que a segunda, pois você não insultaria a Deus nesse caso, enquanto o insulta a cada uma daquelas palavras sagradas que usa sem pensamento, coração e fé. Pense como você gostaria que seu próprio filho viesse até você toda manhã e repetisse um conjunto de palavras sem significar nada com isso. Você diria, pronto, criança, pronto, já ouvi isso vezes suficientes. Não venha mais com seu barulho vazio. Você não se importaria com repetições vãs. Mas quando seu filho ou filha diz, pai, preciso de tal coisa, por favor, me dê, você ouve as palavras da criança. Pode ser que você não tenha o suficiente dos bens deste mundo para estar muito ansioso para que seus filhos venham com grandes petições. Mas se fosse suficientemente rico, diria, isso mesmo, querida criança. Há mais alguma coisa que você queira? Diga-me o que é. Com alegria eu lhe darei tudo o que for necessário para você. Você desejaria que o pedido de seu filho fosse inteligente, e então atenderia de bom grado.
Se sua oração não vem de seu coração, ela não chegará ao coração de Deus. E se não o aproximar de Deus, de modo que você esteja falando com Ele, você simplesmente desperdiçou seu fôlego. Fez pior do que nada, pois provavelmente enganou sua consciência com a noção de que orou, e assim até mesmo fez a si mesmo um grave mal por uma ilusão lisonjeira. Ó, que Deus o salve de ser tão tolo. Agora venho ao segundo ponto, e oro a Deus para me dar força para falar sobre ele, e para dar a você graça para ouvi-lo. Não com grande extensão, mas com muita seriedade. Tem de lembrar-lhe que Davi, em sua oração, desejava respostas pessoais de Deus. Quando oramos, esperamos que Deus nos ouça, assim como Davi diz: no dia da minha angústia, clamo a ti, porque tu me respondes. Não posso falar por todos os cristãos neste assunto, mas posso falar por mim mesmo e por muitos queridos irmãos na fé. E devo dizer com ousadia que esperamos que o Senhor ouça nossas orações. Não, estamos certos de que Ele o faz. Quando contamos aos nossos irmãos cristãos casos em que Deus ouviu nossas orações, ouvimos dizer: que coisa extraordinária. E olhamos para eles e dizemos: extraordinário? Isso se tornou uma coisa extraordinária para Deus ser fiel à sua própria promessa? Gosto mais do comentário da boa senhora idosa que, quando sua oração foi respondida, foi perguntada: isso não a surpreende? Ela respondeu: não me surpreende. Isso é exatamente como ele é. Se algum de vocês tivesse uma promessa de um amigo de que, ao enviar um bilhete, ele lhe daria tal e tal coisa, se você enviasse o pedido e ele cumprisse a promessa, você diria: estou muito surpreso com sua ação. Não. Você acredita que seu amigo quis dizer o que disse e espera que ele cumpra a sua palavra. O Filho de Deus deve lidar com Deus nesses termos. O espanto foi que ele fizesse a promessa de todo, mas quando ele a fez, não é surpreendente que a mantenha. Ele espera que você peça e ele aguarda para dar. Uma promessa é como um cheque. Se eu tenho um cheque, o que faço com ele? Suponha que eu andasse por aí com ele no bolso, dizendo: não vejo utilidade neste pedaço de papel, não posso comprar nada com ele. Alguém diria: você já foi ao banco com ele? Não pensei nisso. Mas ele está pagável à sua ordem. Você assinou o seu nome no verso? Não fiz isso. E ainda assim você está culpando a pessoa que lhe deu o cheque? Toda a culpa está com você. Assine o nome no verso do cheque. Vá ao banco e receberá o que lhe foi prometido. Uma oração deve ser a apresentação da promessa de Deus, endossada por sua fé pessoal. Ouço falar de pessoas que oram durante uma hora seguida. Fico muito contente que possam fazer isso, mas raramente posso fazê-lo e não vejo necessidade disso. É como uma pessoa que entra em um banco com um cheque e fica ali por uma hora. Os atendentes ficariam surpresos. A maneira sensata é ir até o balcão, mostrar seu cheque, pegar o dinheiro e ir embora cuidar dos seus afazeres. Há um estilo de oração que é prático assim. Você acredita tanto em Deus que apresenta a promessa, obtém a bênção e vai cuidar dos negócios do seu mestre. Muitas vezes, um fluxo de palavras apenas significa justificar a incredulidade. As orações da Bíblia são quase todas curtas, são curtas e fortes. As exceções estão em momentos de dificuldade peculiar, como a de Jacó, quando ele clamou: contigo irei ficar toda noite e lutar até o amanhecer. Como regra geral, a fé apresenta a sua oração, obtém sua resposta e segue seu caminho, regozijando-se. Esperamos que nosso Deus responda às nossas orações com ainda mais certeza quando estamos em apuros. Davi assim esperava: no dia da minha angústia clamo a ti, porque tu me respondes. O problema é enviado para nos fazer orar. Quando oramos, a oração se torna o consolo da nossa angústia. E quando a oração é ouvida, torna-se a salvação de nossa angústia. Muitos de vocês estariam fora de seus problemas rapidamente se orassem: Senhor, estou fazendo o meu melhor. E o que é o seu melhor? Algo melhor que o seu melhor é esperar no Senhor. Muitas vezes, a tribulação precisa bater em nossos dedos para que larguemos as nossas confianças prejudiciais e nos voltemos para o Senhor. Com nossas vãs confianças, somos como um louco, como uma navalha. Quanto mais agarrarmos, mais ela nos corta. Largue a confiança mortal em si mesmo. Confie em Deus e olhe para Ele, e sua libertação virá rapidamente.
Se não houver resposta em nenhum outro momento, você certamente será ouvido em tempos de angústia, se confiar no Senhor. Agora, se esperamos que Deus nos responda, o fazemos por razões muito boas. Existem certas razões naturais. Estava refletindo sobre a questão: por que oro? Porque tenho qualquer razão para acreditar que Deus ouve-me. E pensei comigo mesmo: bem, por razões naturais, tenho o direito de acreditar que Deus ouvirá a oração. Caso contrário, por que a oração seria ordenada? As Escrituras estão cheias de orações. A oração é uma instituição tanto da antiga quanto da nova aliança. E ainda assim, seria uma grande tolice se Deus não a ouvisse. Ah, diz alguém, mas a oração te faz bem, mesmo que talvez não haja tal coisa como Deus ouvir a oração. Isso pode fazer bem a um idiota, orar quando ele souber que não há resposta da parte de Deus. Mas não sendo eu um idiota, não poderia realizar tal exercício estúpido. Eu preferiria sentar-me em uma cerca e assobiar para as colinas, assim como oferecer uma oração, se eu não tivesse esperança de ser ouvido. Se não existe um Deus que ouve oração, então não orarei, nem qualquer outro ser racional. Mostre que a oração não é ouvida por Deus e você terá mostrado que é uma tolice. Mostre que a oração é uma tolice e quem a seguirá? Deus nos convida a orar. Ele nos ordena a orar. Há muitas instruções deste tipo. Os homens devem orar sempre e nunca desanimar. Orai sem cessar e assim por diante. Então a oração deve ser ouvida por Deus. Como seria com você se você dissesse a um grupo de pessoas pobres: venham ao meu portão amanhã e eu aliviarei suas angústias? Você não pretendia aliviar suas angústias quando disse isso? Não posso imaginar que você seria tão diabólico ao continuar dizendo: venha à minha casa sempre que você estiver com fome, venha à minha mesa sempre que você precisar de roupas, venha à minha porta e peça. E ao mesmo tempo dizendo para si mesmo: mas eu não pretendo dar-lhes nada. Podem vir e tocar a campainha o quanto quiserem, será um bom exercício para vocês, mas eu não tomarei conhecimento de seus apelos. Isso seria uma zombaria chocante e vergonhosa da miséria. Deus não nos tratará dessa forma. A própria instituição da oração nos dá a certeza de que Deus pretende ouvir e responder. Observe novamente que a oração tem sido universal entre todos os santos. Houve santos de diferentes moldes e temperamentos, mas todos oraram. Alguns deles, como Emã e Asaf, eram mestres do cântico e oraram. Outros não podiam cantar, mas todos oraram. Hoje, você pode encontrar todos os tipos de cristãos, com diferentes níveis de crescimento e conhecimento, mas todos oram. E o que é mais curioso, todos oram da mesma maneira também. Você quase não consegue detectar uma diferença quando eles oram. Os santos em oração parecem ser um só, em palavras, ações e pensamentos. Um homem pode não pregar uma doutrina ainda não tão profunda da graça soberana de Deus, mas coloque-o de joelhos e ele ora a Deus por graça tão fervorosamente quanto João Calvino. Somos um no trono da graça. Quaisquer que sejam as visões doutrinárias que possamos sustentar, quando suplicamos ao Deus vivo no poder do Espírito Santo, somos moldados da mesma forma. Como isso é possível? Se ao longo dos séculos os santos têm orado, eles têm sido todos tolos? Eles todos se envolveram em um exercício inútil e absurdo? Não acredite nisso. Note novamente que quanto mais piedoso e santo um homem é, mais ele ora. Você nunca ouviu que um homem começou a decair ou que um homem sóbrio se tornou bêbado por orar demais. Você já ouviu falar de alguém que se tornou cruel com sua esposa, ingrato com os pobres, negligente na adoração pública ou culpado de graves pecados por estar em excesso na oração? Não, o caso é o contrário. Quanto mais o homem ama a Deus e se torna mais parecido com Cristo, mais ele se deleita em orar. Isso não pode ser um exercício inútil e sem valor, que os melhores dos homens seguem sob a orientação do Espírito Santo. Se há possibilidade de erro, estamos errando em excelente companhia, pois lá vem o Senhor Jesus Cristo, do seu retiro solitário, com os espinhos do monte agarrado em suas vestes. Ele passou a noite toda em oração agonizante. Ele não abrirá sua boca para pregar à multidão até que tenha recebido uma nova unção da mão do seu Pai em secreta comunhão com o céu. Nosso Mestre e seus melhores discípulos abundaram em oração.
Bem, queridos amigos, essas são razões naturais e há muitas outras, se vocês refletirem. Mas se você se voltar para as razões bíblicas, por que existia um propiciatório se não há nada na oração? Por que o trono da graça ainda permanece como uma instituição permanente sobre a qual Paulo diz: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, se não há realidade nisso? Diga-me, por que Cristo é o caminho para o propiciatório? Porque Ele mesmo é o grande intercessor e mediador, se não há nada na oração. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas na oração. Certamente deve haver algo eficaz onde Ele presta sua ajuda. O que? Ele, afinal, está nos ajudando a fazer algo que não produz resultado? Ajudando-nos a apresentar petições que nunca alcançarão os ouvidos de Deus? Diga isso aos filósofos. Nós não somos tão crédulos. Pois, mais uma vez, sabemos que Deus ouve a oração, porque encontramos uma multidão de seu povo que pode contar respostas à oração. Mais ainda, nós mesmos estamos entre esse número. Olhando para o meu diário, vejo pontilhado de respostas à oração. Muitas vezes, quando estou conversando com amigos à noite, contando-lhes alguns casos em que Deus ouviu meus clamores em tempos de necessidade, eles disseram: você escreveu isso? Bem, não posso dizer que escrevi. Ah, diz alguém, por favor, não deixe que tais fatos se percam. Tenho de responder que muitos casos de oração respondida estão além da crença de pessoas comuns. Eu sei que são verdadeiros, mas não espero que outros acreditem no meu relato. Quando William Huntington escreveu seu Banco da Fé, algumas pessoas chamaram de Banco do Absurdo. Eu poderia escrever 20 bancos da fé, e cada palavra seria tão verdadeira quanto um homem honesto pode escrever. Mas o único resultado seria que as pessoas diriam: ah, bem, você sabe que isso é o resultado do fanatismo daquele bom homem. No momento em que os modernos não gostam de acreditar em algo, chamam isso de fanatismo. Se fôssemos colocados em uma sala de testemunho amanhã, nosso testemunho teria peso com o tribunal. Mas ainda assim, no momento em que falamos sobre Deus, ouvir oração, então estamos romantizando. E nosso testemunho não deve ser recebido. Mas, irmãos e irmãs, damos um verdadeiro testemunho, quer os homens o aceitem ou não. Solenemente declaro que nenhum fato é melhor comprovado por minha experiência do que este, que o Senhor ouve as orações do seu povo. Você, cada um, saberá por si mesmo se existe um Deus que ouve oração. Ele responde às suas petições? Irmãos, vocês têm certeza de que sim, e ao ouvir essa pergunta, vocês inclinam suas cabeças e dizem: bendito seja o nome do Senhor. Meu querido irmão William Oney está aqui entre nós. Não o temos orado de volta 2 vezes dos portões da morte? Ele vive como um exemplo de oração respondida. Não há uma pedra ou uma viga neste grande tabernáculo que não tenha sido uma resposta às nossas orações. Em dias em que, como congregação, éramos poucos e fracos, aventuramo-nos na séria empreitada de construir esta grande casa. E nós a oramos, pedra por pedra, para a glória de Deus. Se nós, que adoramos sob esta cúpula, não acreditamos na oração, as pedras das paredes clamariam contra nós. Mas ouço uma voz dizendo: há tantas dificuldades em relação à oração ser ouvida. Existem? Quanto mais eu sigo nesta vida, mais dificuldades me dizem existir, embora eu mesmo não as teria descoberto. Sou assegurado de que há grandes dificuldades em comer, respirar e dormir. Quanto ao próprio ar, não sei o que não está cheio dele. Ele transborda de sementes de doenças e o milagre é que ainda vivemos. Mas vivemos, não é? E vamos comer nosso jantar hoje à noite, apesar das dificuldades relacionadas ao alimento. Quanto às dificuldades relacionadas à oração, elas são inteiramente filosóficas e de modo algum práticas. Se você é um filósofo, pode cansar sua cabeça com elas. Mas se você é uma pessoa prática, simples, pode orar e receber a bênção. Sim, mas o poder da oração com Deus supõe que Deus pode mudar. Bem, nosso fazer qualquer coisa supõe isso, mas é apenas uma suposição. Seu simples caminhar para casa esta noite poderia levantar uma dificuldade em relação aos decretos de Deus, mas é uma dificuldade inexistente. Depois de entreter essa dificuldade o quanto quiser, verá que estava lidando com uma sombra. Suponha que você deixe de lado essas suposições e apenas faça o que Deus ordena, e veja se não funciona.
Quando você descobrir que funciona, deixe que outras pessoas se divirtam com as dificuldades. Alguém certa vez disse: eu não como carne, mas se comesse, sempre ficaria muito satisfeito em deixar os ossos para meus cães. A carne me satisfaria. Se houver alguma dificuldade com a oração, os cães podem ficar com ela. Quero dizer, os filósofos. Mas nós, cristãos simples, ficamos satisfeitos com o fato precioso de que a oração traz todas as bênçãos do alto. Oramos e Deus nos ouve. E isso é o suficiente para nós. Nosso Deus não muda sua vontade e ainda assim Ele quer uma mudança em resposta à oração. Termino com esta observação final. Não posso esperar que ninguém acredite que pode ter comunhão com Deus ou que Deus realmente ouve suas orações e concede seus desejos, a menos que tenha sido levado pessoalmente a experimentar isso. Mas se, pelo Espírito de Deus, ele foi levado a buscar a Deus e a se aproximar dele, não precisarei de mais argumentos com ele. Esse homem entrou agora em uma nova vida, na qual será capaz de compreender coisas novas. Até que ele entre nessa vida, ele é espiritualmente surdo e cego. E o que ele pode saber sobre as realidades espirituais? Nosso Senhor nos disse: é necessário nascer de novo. Quando nascemos de novo, então a vida dentro de nós se volta para a vida de Deus e tem comunhão com Deus. E Deus responde a ela, e o desejo do justo é atendido. A honra da comunhão com Deus. Seres felizes são os que a desfrutam. Quão indizível é o privilégio de derramar seus corações diante de Deus. Deliciem-se nisso antes de dormirem esta noite. A santa quietude que isso traz. Você não tem um fardo de preocupação para carregar, porque todo o seu fardo é, em oração e súplica, colocado sobre aquele que cuida de você. O amor que habita no coração do homem, que se aproxima de Deus em oração. Você não pode amar a Deus à distância. Deve se aproximar mais e mais, ou o amor não permanecerá. Assim como quando alguém se aproxima do sol, sente o calor, assim, quando nos aproximamos de Deus, sentimos mais alegria nele. Mantenha-se perto de Deus, abunde em oração, que suas súplicas sejam instantes e constantes, e você terá a certeza de que o próprio Pai ouve seus clamores. Que alguns aqui que nunca oraram comecem agora mesmo. Confie em Jesus, o intercessor, e deixem que essa confiança se manifeste suplicando o mérito do seu sangue em oração fervorosa. Que você agora comece essa santa vida de oração que conduzirá à vida eterna de louvor à destra de Deus. Amém. Sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado
cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou, só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre, marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança